Então vamos lá, irmãos. Nós estamos aí, chegamos na parte 8 da nossa sequência aí sobre as festas judaicas e a relação dessas festas judaicas com a pessoa de Jesus. Hoje nós terminamos semana passada a quinta festa, né, cerimonial, e a sexta, né, que nós já trabalhamos. São 7 festas cerimoniais, só que nós colocamos aí, nesse intervalo aí, a festa do casamento judaico, para entender um pouquinho da relação de Jesus Cristo como noivo, da igreja como a noiva, e da relação e das expressões idiomáticas relacionadas a essa questão do relacionamento de Deus com a sua igreja. Hoje nós vamos falar sobre o dia da expiação, o Yom Kippur. Mas para iniciarmos aí, nós vamos fazer mais uma oração, pedindo a bênção do Senhor aí sobre o nosso estudo desta noite. Oremos. Ó Pai, mais uma vez queremos te dar graças e bendizer o teu santo nome pelo privilégio de estudarmos a tua palavra e vermos que o Senhor, ó Deus, em cada detalhe, tem dirigido, ó Deus, a história para o cumprimento da tua redenção, para o cumprimento, ó Deus, da tua vontade soberana, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Pai, nós sabemos que a lei já fora cumprida em Cristo Jesus, mas que apontava, ó Deus, para muitas verdades recebidas em Cristo e que ainda serão recebidas. Por isso, ó Deus, a importância de não perdermos de vista o significado delas. Não para guardarmos, pois não nos cabe mais fazê-lo, mas sim para entender e aplicar, ó Deus, em nossa vida, fortalecendo a nossa fé na esperança e das promessas do Senhor. Nos abençoe nesta noite, fale conosco, nos ensine um pouco mais, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o Yom Kippur, como é chamado, né, o dia da expiação, ou dia de se atormentar, alguns vão dizer que era a ideia de contrição, o dia para se tornar triste na presença do Senhor, com pesar, né, pelos nossos pecados. Para início de conversa aí, vamos abrir a nossa Bíblia nos textos base, que trata das festas. O texto base é Levítico 23, mas hoje nós vamos ler um pouquinho antes, Levítico capítulo 16 primeiro, e aí depois nós vamos lá para Levítico 23, que vai tratar da sequência dentro das festas cerimoniais, né? Vamos relembrar quais são as festas, qual a relação dessas festas com Jesus, que nós já estudamos, e avançar um pouco mais na questão aí do Yom Kippur, né? Tem uma ilustraçãozinha aí, né? Tratando do Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, o dia civil para eles, que é o que coincide com a festa das trombetas. Há um ditado, né, judaico que diz, em Rosh Hashanah ele escreve, ou é escrito, e em Yom Kippur, que é o dia da expiação, é selado. Então, festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês, e a festa da expiação no 10º dia, durante esses 10 dias são dias de extrema contrição, porque dentro da tradição judaica, nesses 10 dias Deus está escrevendo e determinando o que vai acontecer contigo no próximo ano. Então são 10 dias essenciais, onde há então essa contrição, essa busca com jejuns, orações, culminando no dia da expiação, porque aquilo que Deus começa a escrever, segundo a tradição, né, começa a escrever sobre a sua vida naquele ano, lembrando que para ele está começando o ano civil, né, vai ser selado no dia da expiação. Então se você vai morrer, se você não vai, na tradição judaica é no dia da expiação que Deus dá o deferimento, o que vai acontecer. Então, na tradição judaica, eles têm 10 dias para buscar a Deus incessantemente, para Deus mudar, né, o destino, a sorte para aquele ano.
Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, abra aí, por favor, Levítico, capítulo 16, que vai tratar justamente o título que deram, inclusive, aí, é Dia da Expiação. Então, vamos ler aqui, acompanhe aí a leitura que farei. E eu vou dando as ênfases e as pausas que eu achar necessário aqui. Então falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Lembra aqui do que está tratando? Levítico 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, mas apresentaram o fogo estranho ao Senhor, algo que Deus não requereu, né? E por isso foram mortos. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará,
e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porás as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura de oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne, o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, você vê aqui o capítulo 16, descrevendo detalhadamente todo o processo que tinha que se fazer no dia 10 do 7º mês, como o dia da aflição, o dia em que nós temos que nos afligir em contrição, buscando aí o perdão de Deus. Era a festa da expiação. Então aqui você tem esses detalhes. Nós vamos falar isso talvez um pouco mais para frente, mas aquele progresso, né, aumenta. Você vê que o número de ofertas aqui vai aumentando. E de um modo específico, na festa de expiação, você tem aqui a introdução de 2. O que tinha diferente aqui que você achou? O que você viu, né? 2 o quê? 2 bodes. Já viu como que é aquela expressão, né? Bode expiatório. Vem daqui. Tá? O bode expiatório e o bode emissário. Porque um vai expiar os pecados e o outro vai levar os pecados embora. Jesus é tanto o bode emissário quanto o bode expiatório. Em Cristo,
É por isso que ele foi morto fora da cidade. É por isso que ele foi conduzido para fora da cidade. Ele recebe todos os pecados do povo, ainda dentro do contexto de ser julgado pelo Sinédrio. Né? Inicialmente ele é levado, então, ao Sinédrio, aqueles que eram os sacerdotes, e aí, então, ele recebe a imputação de todos os pecados. E aí, então, ele é conduzido como bode emissário para ser morto fora da cidade e, ao mesmo tempo, como bode expiatório, que fez a expiação por todos os seus. Né? Então, o pessoal, né, usa essa expressão, pegaram fulano de bode expiatório. Foi assim? Todo mundo da classe fez bagunça, mas aí o professor foi lá e pegou um lá e falou, você que vai levar a culpa. É o bode expiatório. Já ouviu isso? Ou já usou essa expressão? Então, Jesus é o bode expiatório. Ele fez a expiação. Mas ele não é o cordeiro? Também é o cordeiro. É que são tantos elementos, irmãos, dentro da lei cerimonial, mas todos esses elementos apontam para Cristo e para a obra que ele fez. Tirando, veja que aqui o foco é que nesse dia, e é interessante, né, porque, como eu disse, o judeu é extremamente literal. Lembra que eu falei isso para você? Arão tinha que vir e colocar as duas mãos sobre a cabeça. Primeiro eram 2 bodes. Você tinha que lançar sorte para saber qual que ia ser o expiatório, qual que ia ser o emissário. Parou ímpar para os bodes lá, né? Faz lá, joga o Turim lá e vê qual que é e tal. Aí escolheu qual que era o emissário e o expiatório. O expiatório vai ser morto, o sangue vai ser aspergido, aquela coisa. E o emissário ele tinha que vir colocar as 2 mãos sobre a cabeça dele. Tudo bem? E tinha que lançar sobre o bode todos os pecados. Observe aí o que diz aí, ó. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Me ajuda aí, obrigado. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. O judeu é extremamente literal. Ele tem uma lista que todo judeu recita no Yom Kippur, pedindo perdão para todas as iniquidades, todos os pecados e todas as posturas. Tudo. Pensa numa besteira de um pecado qualquer. Está na lista. Pastor, até isso? Você pensou? Isso também. Ele faz uma oração pedindo perdão por todos os possíveis pecados, confessando todas as iniquidades, transgressões e pecados possíveis. Muito provavelmente. Fica lá. Eu vou pôr aqui no final, eu tenho resumido, né? Uma listinha. Mas eu vou pôr aqui uma listinha para você ver. Mas imagine. Então, veja, é um momento de se afligir. Qual que é a ideia do judeu? Conforme ele vai lendo aqueles pecados, ele vai lembrando de quando ele fez, ou da tentação que ele teve, ou de situações próximas. E aí ele vai se afligindo diante do Senhor e pedindo realmente misericórdia e pedindo tal. Hoje é um problema para eles, porque eles não têm o tempo. Então eles não sacrificam mais. Então na tradição você vai ver que hoje eles usam a galinha. Foi introduzido. Pega uma galinha e fica rodando a galinha em cima da cabeça das pessoas assim, falando os pecados tal, e depois dá um fim na galinha. Mas veja, porque na cabeça dele, falando, eu não tenho tempo, eu não tenho mais o bode, eu não tenho mais como que vai resolver, como que vão resolver agora os meus pecados? Como que os meus pecados vão ser
expiados? Como que vão ser perdoados? Isso para o judeu é um negócio extremamente massacrante, irmãos. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos para o segundo texto. Então, Levítico 16, detalhes do dia da expiação. Vamos lá para Levítico 23. O que é que você está? Ah, da galinha. Eu tenho uma foto aqui da galinha. Eu ia pôr um videozinho, mas aí vocês iam dar risada, não ia ficar legal, então eu só peguei a foto. Mais para frente eu mostro. Então, Levítico 23, verso 26. Levítico 23, irmãos, dentro desse paralelismo, né, da literatura judaica, ele vai repetir as festas solenes. Todo o capítulo 23 vai falar das festas solenes. Começa lá, o sábado semanal, tudo bem? E nós vimos aqui, um detalhe. Não sei se você observou na leitura, Dona Sueli deve ter observado. Que nós falamos que esse dia 10, que é o dia da festa de expiação, tem que ser considerado como sendo sábado. Vamos ver lá? Volta lá para 16 lá. Verso 31. É o dia 10 do sétimo mês. O dia 10 vai cair sempre no sábado semanal? Não. Vai cair qualquer dia. Só que para eles é considerado o quê? Sábado. Verso 31 diz, é sábado de descanso solene para vós outros. Porque, para facilitar a nossa vida, sábado, na perspectiva judaica bíblica, é feriado. É um feriado santo. E aí você tem o sábado semanal e você tem os sábados cerimoniais. Que pode cair em qualquer dia da semana, mas é considerado um sábado. Por que sábado? Porque é um dia de descanso, nenhuma obra servil fareis, é dia de consagração, é um feriado santo. É o que aconteceu na Páscoa. Dia 14 começa a Páscoa. Dia 15, independente do dia da semana que cai, é sábado. Só que é sábado grande. Lembra que nós estudamos isso? Por isso que o pessoal confunde que Jesus morreu na sexta-feira. Porque diz que Jesus morreu e estava para começar o sábado. Mas não era o sábado semanal, era o sábado cerimonial. Nós já estudamos e provamos isso para você. Então Jesus não morreu na sexta, hein? Depois você estuda lá, você vai ver que os evangelhos vão te apontar outro dia. Que dia que é mesmo? Quarta-feira. Aí a quinta-feira foi sábado grande, primeiro dia da festa de pães asmos, nenhuma obra servil fareis. Aí vem a sexta-feira, normal, o sábado semanal, que aí ninguém trabalha, porque é sábado semanal, e aí no domingo Jesus ressuscita. E aí ele prova e comprova a profecia de Jonas, onde ele passa 3 dias e 3 noites no vento da terra. 3 dias inteiros, 3 dias e 3 noites completo. Não é aquela... Não, é sexta, conta sábado, o primeiro raio de sol já conta um dia. Não. 3 dias e 3 noites. Tudo bem? Porque é sábado cerimonial. O dia 10 do mês 7, seja lá que dia que cai na semana, era para ser considerado sábado. Tudo bem? Então você tem lá o primeiro dia de pães asmos, o último dia de pães asmos, tudo isso aqui é sábado. Aí você tem trombetas, expiação, né? Você tem primeiro dia de tabernáculos, segundo dia de tabernáculos, e eu pulou um aqui, Pentecostes, né? Que sempre cai no domingo, mas é considerado sábado, dia santo, feriado santo. Tudo bem? Então vamos lá. Levítico 16, então, falou que é sábado. Voltamos aqui para Levítico 23. Você tem, então, a Páscoa, no verso 5. Depois, festa de pães asmos, no verso 6. Primícias, no verso 10. Pentecostes, a partir aí do verso 15. Aí, no verso 24, você tem a festa. Veja aí o verso 24. Ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de
trombetas, festa das trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Ou seja, é sábado. E aí você continua a leitura, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocações, ou convocação, afligirei a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Veja aqui por que eles temem o dia da expiação como o dia que Deus sela se o cara vai viver ou não. Porque se o cara não se arrependeu, se o cara não entrou em contrição, ele não buscou consagrar o Senhor, ele será eliminado. Então, dentro da tradição, como é literal, falar, se o cara não se arrependeu nesse dia, durante esse ano ele vai morrer. Tudo bem? O que mais? Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, que não é o sábado semanal, é o sábado cerimonial do dia da expiação, que é o dia 10. Lembrando que para o judeu, o dia termina ao pôr do sol. Então, o pôr do sol começou um novo dia. Né? Hoje, para o judeu, já é quinta-feira. Tá? Ao pôr do sol já começou a contar quinta-feira. Nós seguimos outro calendário, então, diferente. Mas então, o que acontecia? Tá se pondo o sol no dia 9. Aí ele já começa a se afligir, e vai se afligir o dia 10 inteirinho, até o pôr do sol de novo. É um jejum e um clamor de 24 horas. Não pode fazer nada. Com exceção das atividades cerimoniais, quando tinha o templo, né? Que era toda aquela situação. Mas fora isso, nada. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. É o dia, irmãos, de cobrir pecados. Né? De expiar. Então vamos ver algumas características. Primeiro, 7º mês, 10º dia. É a festa mais sagrada para os judeus. Porque aqui Deus está estabelecendo o futuro deles. É considerado como o dia de julgamento. Olha que interessante. Dentro daquela sequência que nós estamos fazendo, né? Para o próprio judeu, o dia da expiação é dia de julgamento. Porque dependendo, se você não se arrependeu, se você não se afligiu como deveria, Deus vai selar o seu filho durante aquele ano. Então vai morrer durante aquele ano. Então, dentro da cultura judaica, é chamado, ou considerado como dia do juízo, dia do julgamento. Expiação é o último dia depois de 10 de arrependimento e contrição, o chamado Techuvá, que começa em trombetas. Então, nessas festas, em trombetas você tem a chamada de atenção para iniciar um período dos 10 dias, que culmina no dia da expiação, que é o período, então, de contrição, de techuvá, de arrependimento. Né? O judeu leva tão a sério que ele não espera o dia 10 para ele se afligir. Ele já começou a festa das trombetas, ele já, durante todos os 10 primeiros dias do mês 7º, é de consagração. Vamos pegar aqui um paralelo bem fraquinho. Hoje em dia não se faz muito, mas se fôssemos comparar com o catolicismo, seria aí a quaresma. Tem católico que não faz a barba, sabe aquele negócio? Não toma banho, não come carne,
não bebe, não tem relação sexual. Ou seja, é mais ou menos a mesma expressão que os católicos antigos tinham para a quaresma, o judeu tem para esses 10 dias aqui. É como se ele falasse, gente, esses 10 dias são essenciais para definir o nosso futuro. Então, vamos consagrar 10 dias para depois a gente ficar tranquilo o resto do ano. É mais ou menos essa a expectativa. Porque eles são literais. Tudo bem? É o dia que Deus sela o destino dos homens. Então, se você desprezar a festa da expiação e não entrar em contrição, arrependimento e buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, Deus vai pesar a mão em você naquele ano. Então é aquilo que está escrito aí na figurinha, né? Em Rosh Hashanah, no cabeça de ano, ou seja, na festa das trombetas, é escrito, e Yom Kippur é carimbado, é selado. Então é um período de tensão para o judeu. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais o significado, então, do dia da expiação ou do Yom Kippur. Pela tradição, irmãos, é dia de julgamento, mas também é dia de perdão. Porque você está confessando seus pecados. Né? Quando tinha o templo, havia o sacrifício para expiação pelos pecados. Mas também é dia de condenação. Porque quem não guardar direito vai ser eliminado do meu povo. Não é isso que nós lemos aqui? Então é dia de condenação. Por isso é chamado de dia do tormento, ou dia da aflição. É essa expressão que nós vimos, inclusive, aqui em Levítico 16, no verso 29, quando ele diz, afligireis a vossa alma. Então, Levítico 16, 29 diz, isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Então, esse é o sentimento que o judeu tem para a festa da expiação. Vamos relembrar aqui o que nós já falamos sobre as festas, né? Primeira festa cerimonial, Páscoa, aponta para a libertação do povo de Israel do Egito, mas é para a libertação do pecado. Em relação com Jesus, Jesus morre na Páscoa. Depois nós temos o início de pães asmos, que aponta para a santidade, a retirada do fermento. Fermento aqui como símbolo da influência egípcia, da influência do mundo. Então, retirar o fermento significava santificação. E aponta para o sepultamento de Jesus. Jesus levou sobre si o nosso pecado, a impureza, ou seja, e morreu e levou isso consigo. Depois nós temos primícias, que é a festa dos primeiros frutos, onde Jesus ressuscita. Isso tudo numa semana, né? Então, dia 14, Páscoa. Dia 15, pães asmos. E aí, depois, no domingo, naquela semana, já primícias, a ressurreição. Vimos a quarta festa, Pentecostes, né? Ou Shavuot, que é a festa que aponta para a colheita. E no caso, depois do ministério terreno de Jesus, você tem o derramamento do Espírito Santo. Veja que sempre um evento importante com uma festa que foi determinada pelo próprio Deus. Aí vimos a última semana a festa das trombetas, que é no 7º mês, já é o período de outono. As primeiras festas é no período da primavera. Aí você tem um período de intervalo, que é o verão, que é o que nós estamos vivendo. O período da colheita, período de anunciar o Evangelho. E aí nós estamos aguardando agora o cumprimento das festas de outono. As festas de primavera já foram cumpridas. Jesus já morreu, já foi sepultado, ressuscitou e derramou o Espírito Santo. Agora a expectativa são com as festas de outono. Trombetas, é a chegada do Messias. Já aponta para a primeira vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo indica sobre a sua volta. Da mesma forma que Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou em primícia, o Espírito Santo foi derramado,
em Pentecostes, há a expectativa de que essas datas que o Senhor estabeleceu lá na criação também indique os eventos próximos, que é, primeiro, a volta de Jesus. Ah, Jesus já veio, pastor. Sim. Lembra que eu falei domingo sobre a questão do Natal? Que essa data de Natal ela é improvável que Jesus tenha nascido 25 de dezembro, primeiro porque é inverno, né? Maria seria praticamente um assassinato, pegar Maria com o jumento lá e levar para fazer o recenseamento no mês de inverno. Mesmo porque nenhum líder, por mais louco que seja, ia convocar um recenseamento para que o povo fizesse isso no inverno. Ninguém faz isso. Então é muito provável, alguns historiadores, usando lá os dias de Quirino, na primeiro recenseamento, né? Porque teve outros recenseamentos. O segundo recenseamento acho que foi no ano 6º. Mas no primeiro recenseamento, quando Quirino era o governador da Síria, o responsável ali pela Judéia, nos dias de César Augusto. Então, por esses detalhes, alguns estudiosos acreditam que Jesus tenha nascido em setembro. E não seria uma grande surpresa se porventura Jesus tivesse nascido numa festa de trombetas. Só que nós não temos esse dado. A única coisa que sabemos é que Jesus nasceu e que não foi dia 25 de dezembro. Agora, que dia que foi? Aí, devaneio. Mas, considerando o outono, considerando uma série de situações relacionadas às profecias, é bem possível que tenha acontecido nessa época. Tá? Alguns, inclusive, falam em tabernáculos. Por que tabernáculos? Porque nasceu o Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. E a festa do tabernáculos nada mais é do que Deus habitando conosco. É a festa da tenda. Então, é muito provavelmente que o nascimento de Jesus tenha acontecido nesse 7º mês. Tá? Alguns defendem trombetas, porque é a festa do Messias, outros tabernáculos. Mas é devaneio, porque nós não temos como provar isso. Tudo bem? Mas serve aí de indicativo. Trombetas, então, como a festa do Messias, do arrebatamento, né, aponta para esse casamento do Messias, a volta do Messias. O Messias que já veio, já pagou o dote, um alto preço, vai vir buscar a sua noiva. O noivo vem buscar a noiva na lua nova. E por isso que a festa de trombetas é a única festa cerimonial que ocorre durante a lua nova, que é a lua mais escura. Então são indicativos, irmãos. Né? A Páscoa já foi cumprida a morte. Asmos, sepultamento. Primícia, ressurreição. Pentecostes, derramamento do Espírito. Olha. Por que seria diferente? Há um indicativo para isso. E, portanto, expiação, que como a própria tradução judaica diz, dia do juízo ou dia do julgamento, apontaria para o juízo final. Ah, mas a primeira vinda de Jesus também tem algum ponto específico? Claro. Quando Jesus veio, a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz e por isso estão julgados. O simples fato do nascimento de Cristo aplica já um dia de julgamento sobre os homens. Só que nós temos a expectativa do retorno. Trombetas para a volta de Jesus, dia da expiação para o dia do juízo final. Ah, pastor, mas tem 10 dias de diferença um dos outros. Ué, qual que é o problema? Ah, não é no piscar de olhos? Não literal. O judeu às vezes não literal. Porque o piscar de olhos refere-se à festa das trombetas. Por causa lá do abrir e fechar de olhos. Mas o que tem que acontecer? Jesus vai voltar. Todo mundo tem que ressuscitar. Os que estiverem vivos têm que ser transformados. Crentes e descrentes. Os anjos vão vir e vai reunir essa turma toda. Vai separar direita e esquerda. Para vir então o juízo final. Você acha que nesse é piscar de olhos?
Não pode, é uma expressão apenas. Tudo bem? Então, expiação aponta para o dia do juízo final. A palavra-chave aqui, kafar ou kapar, né? Que é expiação, é cobrir, a ideia de cobrir pecados, que é a festa. Vamos ver uma sequência de textos aí, irmãos, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o dia da expiação. Vamos iniciar no livro dos Salmos, Salmo 32. Verso 1. Essa expressão, né? Lembra lá que eu pus no início aqui, primeiro slide? Yom Kippur, K-I-P-P, tal. É o radical desse verbo kapar, ou kafar, tá? Que é expiação. Lembra que no hebraico não tem vogal na escrita. Né? Então, é o radical, que significa cobrir pecados. Então, aqui no Salmo 32, nós temos a utilização desse termo. Veja aí, ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é kapar, ou seja, é coberto, é expiado. Tá? É a festa de cobrir pecados. E por que esse cobrir pecado é importante para nós em relação com Jesus? Porque todos nós seremos julgados. Justos e injustos. Práticas boas e práticas ruins. A diferença é que o que foi justificado em Cristo Jesus, ele vai ser coberto. Então o crente fala, nós não vamos passar pelo julgamento. Não, você não vai passar pela condenação porque você foi coberto. O juízo, você vai passar, todo mundo. Deus julgará os vivos e os mortos. Justos e ímpios, todos. Há obras boas e obras ruins. Nós seremos julgados. A grande questão é o seguinte, nós vamos ser julgados e ver o quão ruim nós somos. Só que aí vem Jesus e fala assim, mas eu já paguei por ele. Eu já cobri. Eu já expiei. Então não vai ficar, sabe aquela historinha, né? Adolescente, pré-adolescente que gosta dessa história. É ter o telão, né? No dia do juízo, o telão, passando os pecados de todo mundo, só que só dos ímpios. Os nossos não. Nossa, olha lá. Não. O seu vai passar também. O seu também vai passar, vai mostrar lá o quanto você é digno de condenação. E que você não merece. Só que o diferencial é que Jesus vai chegar e falar, eu cobri. Eu expiei. Eu paguei. Tá aqui, ó. Eu rasguei o escrito de dívida. Tá? Então, é a ideia que o Salmo 32 está dizendo. Bem-aventurado o que tem a iniquidade perdoada e o pecado coberto. Porque o nosso pecado, irmãos, ele não foi simplesmente perdoado. Ele foi pago. Essa é a expiação. Né? No caso do Antigo Testamento, os bodes tinham que morrer para apontar para isso. Jesus agora, como sacrifício perfeito, ele morreu para que isso aconteça. Então foi pago. O pecado foi pago, foi coberto, foi expiado. Tudo bem? Sim ou não? Então tá bom. Vamos ver aí o texto. Salmo 85. Salmo 85, versos 1 e 2. Mais uma vez usando o mesmo termo, né, hebraico. Ele diz, favoreceste, Senhor, a tua terra
restaurastes a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, e aí o verbo que é traduzido aqui por encobrir. Então, encobristes os seus pecados todos. Então, a festa da expiação, ou o termo expiar, aponta para isso, cobrir os pecados. Não no sentido de esconder, mas no sentido de expiar, no sentido de quitá-los, no sentido de resolver, de arrazoar, como o texto de Isaías vai dizer. Vinde depois e arrazoemos, ou seja, vamos resolver o nosso problema. Quanto que é a dívida? Pronto, está aqui, está pago, está tudo resolvido. Tá? De cobrir o que está devendo. Ok? Romanos, capítulo 3. E aí você vai ver aqui algo interessante em Romanos. Tem ainda, obrigado. Romanos 3, a partir do verso 23, que Paulo usa muito das expressões lá de Levítico 16. O fato de Jesus ser a propiciação, lá o propiciatório, tinha que ser perdido, Jesus fez isso por nós. Então veja aí, Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como o quê? Como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, Deus propôs no sangue como propiciação para manifestar a sua justiça, ou seja, para cobrir os nossos pecados, para nos tornar justos. Essa é a ideia que Jesus realizou em nosso lugar. Né? E aí no final do verso 25, inclusive diz, né? Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A ideia é que, durante todo o Antigo Testamento, não era o sangue de bodes que trazia a remissão dos pecados. Na verdade, aquilo só apontava para aquilo que Cristo faria. Só que para Deus, a obra salvífica ela é eterna. Ela foi realizada antes da fundação do mundo. Ela só é aplicada num determinado momento do tempo. Apocalipse vai dizer isso, inclusive, para nós. Né? Então, mas, durante o exercício da história, até o efetuar do sacrifício de Cristo, Deus tolerou aqueles pecados, porque eles ainda estavam sendo cometidos e só seriam, de fato, expiados com o sacrifício de Jesus. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco. Capítulo 5, verso 10 de Romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a ideia de que Jesus, irmãos, é o instrumento de Deus para expiar. Jesus é o instrumento de Deus para cobrir os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos justificar. Aquilo que os bodes representavam no dia da expiação é aplicado diretamente no sacrifício que Jesus fez. Mediante o seu sangue, o sangue de Jesus, o nosso pecado foi lavado. Todos os meus pecados foram cobertos. Jesus morreu para que o meu pecado não mais me cobrasse. Tudo bem? Hebreus, capítulo 2, verso 17. Aqui falando de Cristo, e aí ele vai dizer assim:
Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer o quê? Propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Cristo, mais uma vez, é usado o termo de fazer propiciação pelos nossos pecados, assumir, né, esse lugar em nosso favor. Capítulo 4 de Hebreus, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fazendo um paralelo com Arão, Arão tinha que fazer remissão primeiro dos seus próprios pecados e dos pecados da sua casa, porque ele era tão pecador como qualquer outro. Cristo não. Cristo é o grande sumo sacerdote. É o sacerdote perfeito. Ele sim pode fazer a expiação definitiva. Veja o que diz o capítulo 7. Porque este Melquisedeque, falando de Jesus, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós sabemos que Melquisedeque é uma manifestação teofânica do próprio Senhor Jesus, né? Então, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, Melquisedeque, Melquisedeque, a tradução é rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, por isso rei de Salém ou de Shalom, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Jesus, irmãos, é a encarnação desse grande sumo sacerdote. Desse sacerdote que é rei ao mesmo tempo. Rei e sacerdote de Deus Altíssimo. E ele, diferente de Arão, não entrou no templo para sacrificar por si, primeiro, mas como já era filho de Deus, então santo, não precisava sacrificar por si, mas vem e se sacrifica em lugar dos seus, definitivamente. Ou seja, aquilo que a festa da expiação, lá no dia 10 do mês 7º, apontava durante todos aqueles milhares de anos que o povo judeu fez essa festa, apontava para a expiação única, definitiva e perpétua realizada em Jesus, como o nosso sumo sacerdote, que ao mesmo tempo como o nosso bode, como o nosso cordeiro, como o nosso holocausto. Tudo bem? Vamos ver ainda aí, capítulo 9, verso 11. Na verdade, depois, se você tiver interesse, tem que ler todo o livro, pelo menos esses 10 primeiros capítulos aí de Hebreus, para entender a respeito da expiação de Cristo. Eu estou pegando só alguns pontos melhores aí, ou mais diretos. Verso 11 do capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas,
tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, né? A fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Então veja, a obra de Jesus, ela é definitiva. A expiação que ele fez, que era apontado pela festa da expiação, foi aplicada, realizada e resolvida em Cristo. Então qual que é a relação da festa da expiação com a pessoa de Jesus? Jesus é aquele que fez a expiação definitiva. E que voltará para julgar o dia do juízo, como é a expectativa desse dia da expiação para o judeu. O último texto aí, né, conhecido, se confessarmos os nossos pecados, lá de 1 João 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? Toda injustiça. A ideia aqui de João é a ideia de que a expiação de Cristo, ela nos purifica de toda iniquidade, de toda transgressão e de todo pecado, que era simbolizado na festa da expiação. Se tão somente nós confessarmos nossos pecados. Lembra que Arão tinha que pôr as duas mãos na cabeça do bode e confessar todos os pecados? Essa é a ideia, né? Cristo agora já fez a expiação definitiva, como o bode expiatório, o bode emissário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade de confessar os nossos pecados. Tudo bem até aqui? Tá bom. Então vamos lá. Tendo esse pano de fundo, irmãos, então o dia da expiação, vamos ver os elementos aqui. Precisava do sumo sacerdote. No caso era Arão. Tinha que vestir de linho, tinha toda uma coisa. Aponta para o próprio Cristo, que segundo a ordem de Melquisedeque é o grande sumo sacerdote. Lembra que em Jesus, o sacerdócio levítico, o que aconteceu com ele? Cessou. Ele cumpriu a lei cerimonial, tudo que era da lei cerimonial já foi cumprido em Cristo, ninguém precisa guardar mais. Nem os holocaustos, nem as festas, nem os sábados, nem a consagração do primogênito, nada. Tudo que era da lei cerimonial foi cumprido em Cristo. Então acabou o sacerdócio levítico, não tem mais sacerdote? Não. Jesus é de um sacerdócio superior. Por quê? Porque Jesus tinha que ser da tribo de Davi, né? A tribo de Judá, descendente de Davi. Não dava para Jesus ser da tribo de Levi, sacerdócio levítico, e da tribo de Judá, o rei, descendente do rei Davi. Ele tem que ser rei e sacerdote. Por isso, antes da lei de Moisés, já havia a ordem sacerdotal de Melquisedeque, lá em Gênesis 14. E Jesus é dessa linhagem de sacerdote. Por isso que ele é uma linhagem superior. Ela é perpétua. A linhagem do sacerdócio levítico foi temporária. Teve início e fim. O sacerdócio de Melquisedeque, ele não teve nem princípio de dias e nem fim. Ele é perpétuo. E é por isso que Jesus é, então, o grande sumo sacerdote. Tá? E é por isso que você é sacerdote hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas Pedro vai dizer que nós somos o quê? Sacerdote. E não só um sacerdote qualquer, não. Sacerdote o quê? Sacerdote real. Em que sentido? Sacerdote de verdade? Não, não. A expressão real ali é de rei mesmo. Por quê? Porque Melquisedeque era rei de Salém,
Rei da paz, Rei da justiça e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o sumo sacerdote. E todos aqueles que são achados em Cristo são o que agora? Sacerdotes reais, no sentido de que reinam com ele. Por isso que na Apocalipse 20 vai dizer que nós somos sacerdotes de Deus e reinamos com ele. Hoje, já. Não estamos esperando o milênio. Jesus já reina hoje. Tá? Ele é o sumo sacerdote e ele já é o rei eterno hoje. E nós somos sacerdotes reais dessa ordem de Melquisedeque, que era uma ordem de rei sacerdote. Tudo bem? Então, dentro dos elementos da expiação, precisava da figura do sumo sacerdote. Nós temos Jesus. Precisava de vestiduras brancas, purificado. Por que Arão tinha que fazer isso? Porque ele tinha, para o pecado, ele tinha que se purificar. Nós lemos aqui em Hebreus que Jesus não tinha pecado. Ele já é puro por si. Cumpre. O sacrifício de animais. Lá era oferecido lá o cordeiro, era oferecido o bode, tinha todas aquela coisa. Só que esse sangue de bode, de novilho, de cordeiro, não era suficiente. Hebreus vai dizer que Jesus ofereceu o próprio sangue. Então Jesus é o sacrifício. É o bode emissário, é o bode expiatório. O bode emissário tinha que levar para fora da cidade. Jesus foi morto no Gólgota, fora da cidade. Ele foi conduzido para fora da cidade. Lembra que tinha a figura de um cara que tinha que ir lá levar o bode? Lembra do Simão Sirineu lá? O que ele chama? Errei o nome? Acho que não, né? Que os romanos pegaram e falaram, carrega o cego agora. Até esse detalhe, irmãos, de alguém para conduzi-lo para fora da cidade, Deus cumpriu. Até alguém para conduzir Jesus para fora da cidade, como o bode emissário, foi cumprido. Dentro desses detalhes minuciosos de Deus. Tá? E veja que ele queria rejeitar, porque ele falou, não, se eu pegar isso eu vou me tornar impuro. Lembra que era um dos questionamentos lá? Aí você via que quem tinha que levar o bode para o deserto, depois para ele entrar no arraial, o que ele tinha que fazer? Se purificar, porque ele era impuro. Irmãos, são detalhes assim, pequenos, mas que mostram a grandiosidade da ação de Deus no cumprimento do seu plano de redenção. O que mais? Tinha que ter aspersão de sangue. Jesus derramou o seu sangue. Né? No santo lugar, nós vemos que dentro do contexto da morte de Jesus, há um paralelo com o tabernáculo celeste, como diz Hebreus, mas há uma relação física com o templo. Quando Jesus morre, o que acontece no templo? O véu se rasga de cima a baixo. Aquele lugar que nós vemos no dia da expiação, que só o sumo sacerdote podia entrar, e tinha que entrar da maneira correta para não morrer, esse lugar agora é escancarado, é aberto. Para que eu e você possamos entrar na presença de Deus sem o perigo de morrer, por conta do sacrifício realizado por Jesus. Por isso, nos apresentar diante de Deus com intrepidez, como Hebreus capítulo 10 vai dizer. Né? Entremos, pois, com intrepidez pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo. E aí ele diz, por isso, não deixe de congregar, meu Deus do céu. Ainda mais vendo que o dia se aproxima. É um grande privilégio, irmãos. Nós temos hoje livre acesso ao Pai. Nós podemos nos reunir para estudar. Nós podemos nos reunir para adorar. Nós podemos nos reunir para nos derramar diante do Senhor. E tem gente que despreza esse privilégio. Isso é um grande privilégio para esse tempo. Tá bom? Então Jesus, no tabernáculo celeste, né, juiz diante do rasga o véu. E aí você tem o cobrir dos pecados, a justificação dos filhos de Deus. Hebreus vai dizer que Jesus pagou por todos os nossos pecados. Ele nos purifica de toda iniquidade, de toda transgressão, de todo pecado.
definitivamente. Ele não tem que morrer de tempo em tempo. Morreu uma única e exclusivamente. Uma só vez. Tudo bem até aqui? Então veja, em Cristo você tem todos os elementos que eram usados ou eram aplicados na festa da expiação. Poderíamos até ampliar mais. Você vai ver o próprio fato do próprio Senhor, né? Intercedendo pelos pecadores, como o sacerdote tinha que fazer. Pai, perdoa-lhes. Você tem muitos detalhes onde apontam a morte de Cristo, a expiação de Cristo como sendo aplicada definitivamente. Agora, o resultado dessa expiação, que é a justificação, o livramento da condenação sobre o justo e a condenação sobre os ímpios, isso vai ser aplicado no futuro, no dia do juízo. Tudo bem? Ou o dia que se aproxima. Para caminhando aí mais um pouquinho, irmãos. Então, expiação e juízo final. Vamos tentar fazer uma relação aqui. Entendendo o cumprimento profético do dia da expiação. Para nós, as festas messiânicas, que são as três, né? Trombetas, expiação e tabernáculos, apontam para essas questões proféticas do retorno de Jesus. Trombetas aponta para a volta de Jesus, né? Para a ideia do arrebatamento, que é o que é tratado na festa das trombetas. Expiação aponta para juízo final, que é a aplicação da redenção versus condenação. E tabernáculos aponta para a inauguração do estado final, novo céu e nova terra, Deus habitando com os seus. Então, essas três coisas, basicamente, é aquilo que a gente está aguardando. A gente aguarda a volta de Jesus, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e nova terra. É isso que nós esperamos. E essas três coisas apontam para essas festividades. Trombetas, volta de Jesus, expiação, dia do juízo, tabernáculos, estabelecimento do novo céu e nova terra, ou seja, Deus habitando com os seus. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora, como que os judeus celebram o Yom Kippur? Né? Uma vez que eles não têm mais o templo, então não tem mais o sacrifício, tal. E eles não aceitam Jesus como Messias. Então, o povo de Israel e a festa da expiação tem algumas características, né? Esse Yom Kippur. Como eu já disse, para eles é o dia mais sagrado. É um jejum de 24 horas. Jejum e oração de 24 horas. Antecedido por 10 dias de contrição. Tem judeu, inclusive, que vai fazendo jejuns durante esse período. É o Techuvá que a gente já falou, que é o período de contrição, de aflição, de arrependimento. Onde eles têm a chamada tefilá, que é uma oração de arrependimento, uma oração de contrição. Onde eles, durante esse período, oração não pede nada. Só pede perdão. Não tem nenhuma solicitação. A única coisa que ele fala, Senhor, me perdoa. Senhor, estou arrependido. Senhor, me perdoa. Dentro ainda dessa tal, tem a Tredokah, que é o nome da caridade. O que eles aproveitam para fazer nesses 10 dias aí? Doações, donativos, esmolas. Na cabeça deles, então eu tenho que mostrar que eu estou arrependido. Então são ações na expectativa deles, uma vez que eles não creem em Jesus, uma vez que eles não creem na expiação realizada por Cristo definitivo, então eles trazem para si a responsabilidade do perdão. Então, já que eles não podem mais sacrificar porque não tem o tempo, eles vão inventando uns trem novo para demonstrar arrependimento. Tudo bem? Eles usam roupas brancas, proíbem sapatos de couro. É uma questão tradicional, nem sei de onde que surgiu esse negócio, mas eles não usam sapato de couro. Intimidade conjugal. Talvez
Tem até uma indicação que lá com 1 Coríntios 7, quando Paulo fala, por causa da impureza, né? Que o marido deve conceder à esposa o que é devido, vice-versa, não priver uns aos outros, exceto, talvez, por mútuo consentimento para dedicar-vos à oração. Que oração que Paulo está falando em 1 Coríntios 7? Ele está tratando de fugir da impureza. Então é oração de arrependimento. Então provavelmente Paulo, lembra que nós vimos na aula passada, que Paulo fala do cordeiro pascal, dos asmos, da sinceridade, da verdade, né? Fala das trombetas, lembra? Fala do Espírito Santo dotando a igreja. Ou seja, em 1 Coríntios ele refere às festas. Provavelmente 1 Coríntios 7, quando ele trata desse período que o casal, em mútuo combinado, se dedica à oração, refira-se a essa prática. Porque você não vai pensar em outra coisa, você vai pensar em buscar o perdão de Deus. Então o casal entrava em combinado, falando assim, você vai orar lá e eu vou orar cá e nós não vamos nem se ver. Porque se Deus não selar a nossa vida, nós vamos morrer mesmo, então ora lá, mulher, pelo amor de Deus, hein? Então, proíbe a intimidade com... E tudo que está relacionado com vaidade. Perfume. Então, por isso que às vezes não toma banho. Porque tudo que aponta essa ideia da vaidade. Cosmético, perfume, não sei o que, roupa... Não. É pano de saco e cinza. Essa é a ideia. É contrição, gente. Então é assim que eles ainda fazem hoje. Aí eu pus aqui algumas fotinhas. Né? O povo de Israel festa Yom Kippur. Então tem as orações, tem as leituras específicas, tem esse clamor. E aí a fotinha de baixo aqui que eles usam a galinha ó, na cabeça do menino, tá vendo? O menino está recitando a oração de confissão. Talvez abra aí, Samu, talvez abra aí para o pessoal que está em casa, tá? Então você vê o menino lá, o cabelinho sem cortar, né, no estilo bem ortodoxo, igual o Samuel. O pai também todo de preto na questão, tal, e pega uma galinha e fica rodando a galinha na cabeça do moleque. E o moleque pedindo perdão por todos os pecados dele. Perdão porque eu menti, porque eu bati, porque eu briguei com meu irmão, porque eu fiz isso, fiz aquilo, chutei o gato. Tudo. Tem que pedir perdão por todas as iniquidades, transgressões e pecados. Se você esqueceu de um, você está frito. Então é tudo. E aí o cara fica usando, já que não pode usar o bode, usa a galinha. Mas não, onde está isso? Não está. É porque agora eles não têm mais o templo. Eles não podem sacrificar. Então os caras dão um jeitinho aqui e usaram a galinha lá. Tá bom? Tem vídeo na internet lá do cara rodando a galinha lá. Se você procurar, você acha. O povo de Israel, então, é a festa de Yom Kippur. Veja que eles colocam, né? O filactérios, né? Amarrado. Lá, como chama? Fugiu. A caixinha com a Torá, né? Com parte da lei gravada. Põe cobre a cabeça e vão para o muro das lamentações, né? Eles vão lá se afligir. Buscar, né? Todo esse sofrimento e tal. Então, são dias de jejum, arrependimento, confissão dos pecados. E aí eu pus aqui uma citação do livro A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, que é de um rabino messiânico Marcelo, acho que ele era de Belo Horizonte, e o Marcelo Guimarães. A única questão, eles são messiânicos, creem em Jesus, só que eles esperam Jesus vir para inaugurar um reino terreno. Tá? Inaugurar o milênio. Então, são messiânicos, mas ainda presos àquela ideia de que o reino de Deus é um reino de Israel. Vai ser em Jerusalém. Então, eles falam do Messias, não sei o quê, mas apontam para essa ideia de como se o judeu ainda fosse mais especial que tudo o resto, e que Jesus vai vir para
levantar o trono cair de Davi. Tiago já disse lá em Atos 15 que já foi feito. E é por isso que os gentios estão sendo agregados. Mas veja que eu vou ler para os irmãos uma frase, uma parte, né, da oração que eles fazem. Ele diz assim: nós estamos cheios de culpa, temos sido infiéis, temos roubado, falado de modo vil, temos praticado a iniquidade e injustiça, temos sido presunçosos, agido com violência, inventando mentiras, dando maus conselhos, não cumprindo promessas, zombando, revoltando, temos sido rebeldes, temos transgredido, oprimido, cometido abominações, nós temos extraviado e sido muitas vezes perversos, temos nos corrompido e levado ao desvio. E ainda continua, né? Que eles pedem pelos pecados que temos cometido diante de ti, sob coação ou por vontade própria, pela dureza de coração, pela ignorância, pela não castidade, pelos pecados que cometemos diante de ti abertamente e secretamente, pelo falar, por lesar nossos vizinhos, pela associação com as impurezas e pela confissão somente pela boca e não de coração. E aí tem lá um punhado de texto nesse sentido. A ideia é de colocar palavras que englobam toda e qualquer possibilidade de impiedade, transgressão e pecado. Né? Então, que o crente de vez em quando faz na oração de quando, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Pronto, como se já tivesse resolvido o problema. Nossa confissão, irmãos, é um negócio muito mais sério que isso. Como eu sempre tenho dito, nosso pecado tem nome, sobrenome. Né? Quando nós realmente estamos com o coração contrito, nós confessamos, nós chegamos e dizemos, Senhor, eu peço perdão por causa disso. Não é genérico. Né? Confessar os meus pecados é reconhecer o ato que confronta a santidade, a beleza e a glória de Deus. E a confissão tem que ser um negócio direcionado. Tá? O judeu tenta dar uma maquiada aqui e englobar tudo. Tá bom? Para caminhar para o nosso final aí, irmãos, qual que é a relação, nós já fizemos isso, mas vamos reforçar, a relação da festa, então, da expiação do Yom Kippur com Cristo. Então, primeira coisa, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Nele, os nossos pecados foram cobertos. Nele nós recebemos o perdão. Então, dentro dessa relação, nós vimos que, por que não precisamos guardar a festa do Yom Kippur? Porque Cristo já se fez. O pecado no nosso lugar, ele já pagou, ele já expiou os nossos pecados. Né? A confissão é uma prática cristã, obviamente, mas a festa da expiação não é uma realidade, porque Jesus já fez isso definitivamente no nosso lugar. Jesus cumpriu de uma vez por todas o sacrifício de expiação por nossos pecados. Nós já lemos lá em Hebreus 9, que de uma vez por todas, de um modo perpétuo, definitivo, derramando seu sangue, não por sangue de bodes nem de novilhos, mas o sangue de Cristo, somos reconciliados com Deus. Ou seja, somos perdoados totalmente. Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu através do seu sangue a nossa eterna redenção. De um modo especial, lá em Hebreus 9, 27, dá uma olhadinha lá comigo. Nós temos aí a seguinte declaração. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Você não vai morrer mais que um. Tá? E nem vai reencarnar para morrer de novo. É só uma vez. E assim como os homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Veja que o autor aos Hebreus ele faz uma conexão da expiação de Cristo
para a volta para o juízo. E aí que entra a ideia profética da festa da expiação, como sendo um indicativo de quando Jesus voltar, né? Provavelmente numa festa das trombetas, na festa da expiação nós teremos a aplicação do juízo de Deus. Por que que indicamos dessa forma? Justamente pela sequência. Morreu na Páscoa, sepultado em pães asmos, ressuscitado em primícias, o Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes. Então Deus fez essas santas convocações não à toa, e provavelmente, muito provavelmente, Ele vai cumprir aquilo que ainda falta, a volta de Jesus, o juízo final, o estabelecimento do novo céu e da nova terra, usando as convocações ou santas convocações que Ele já determinou desde a criação. Tudo bem? Concluindo, olha lá o muro das lamentações lá, ó, lotadinho. Gente que não acaba mais. Para se afligir lá. Então a expiação é uma festa profética. Apontava para aquilo que Cristo já fez e aponta ainda para a ideia da aplicação do juízo. É a segunda festa das chamadas festas messiânicas. Ainda tem a terceira que a gente vai estudar semana que vem, se Deus permitir. Indica a redenção e a aplicação final da justificação sobre os que creem em Jesus. E de uma maneira profética aponta para o juízo final, porque como nós lemos aqui Hebreus 9:28, ele ofereceu uma única vez para tirar os pecados, mas aparecerá segunda vez sem pecado no juízo, e em especial para aqueles que aguardam a sua salvação. Dia de julgamento, dia de aflição, dia de cobrir pecados. Cristo já fez isso por nós. Aguardamos só então o seu retorno e a aplicação do juízo final, justificando, cobrindo aqueles pelos quais ele morreu e aplicando o juízo e a condenação sobre aqueles que amaram mais as trevas do que a luz.